Olá! Aula de matemática no seu livro didático, página 65. Nós temos um quadro numérico nessa página e eu vou pedir para você anotar em algum lugar que na página 65 tem um quadro numérico, porque todas as vezes que nós formos fazer alguma atividade envolvendo os números, você pode fazer consulta nesse quadro. Então vamos lá. Veja o quadro numérico que a professora de Marcos fez para pendurar na sala de aula. Vocês lembram que a gente tem um desse lá na sala também, né? Ela usou as cores azul e vermelha para escrever os números. Então, observe bem. Lá na primeira linha, todos os números estão em azul. A partir da segunda linha, os números estão, um está com vermelho e o outro está em azul. Observe que o primeiro número, ele indica dezena. Então, 10 é o 10 que nós temos, esse 1 indica uma dezena. 11, 1 indica uma dezena. E o que está em azul está indicando as unidades. Então, repare que os números que estão em vermelho definem quais são as dezenas. De 10 em 10, lembra, dezenas são agrupamentos de 10. E os números que estão em azul demonstram a unidade, aquele que a gente conta de um por um. Então, por exemplo, tem um quadrinho azul ali no meio que está faltando um número. Qual é o número que está faltando nesse quadrinho azul? Vamos lá? Tem o 10, 11, 12, conferir agora. 13. Então, é o 1 e o 3. Então, essa atividade é para você não somente ir lá e colocar o número que está faltando. É para você também ser bastante observador. Nós já fizemos algumas atividades com quadros numéricos em que nós tivemos que observar o que os números na horizontal indicavam e o que eles indicavam na vertical. Então, pega uma coluna. Se você pegar a coluna, vamos lá na coluna do 7. 7. Desceu. Que número você chega? 17, 27, 37, 47, 57, 67. Estão reparando que descendo, os números estão aumentando de 10 em 10. Se você ir lá na frente do número 7 e começar a contar as casinhas até chegar no 17, você vai ver que você pulou 10 casinhas. Essa contagem nos favorece contar de 10 em 10. Só que o número 7 aqui, todo número 7 que tem aqui nessa coluna está em azul. Os azuis são o quê? As unidades, né? Então, todos esses números, embora eles aumentem, todos eles estão representando as unidades. Agora, se eu pegar linhas, vamos pegar aí a linha do 2. Então, depois do 20 eu tenho 21, 22, 23, 24. Estou contando de quanto em quanto? Aí eu estou contando de 1 em 1. Os números estão aumentando. E se eu voltar? Os números vão diminuir. Então, quando nós estamos aí, então, descendo, caminhando pela coluna, nós estamos contando de 10 em 10. Quando nós vamos acompanhando o quadro numérico para frente ou para trás, se eu for para frente, o número vai aumentar. Se eu for para trás, o número vai diminuir. E os números, a gente precisa ser observador e ver que mudando o número de lugar, cada um deles representa uma coisa. Por exemplo, aqui no 13, o 1 fica em vermelho, o 3 está em azul. Agora, se você for lá para o número 32, que é o outro número que está faltando, que está ali no quadrinho verde, já é o contrário. O 3 está indicando 3 dezenas, não são 3 unidades. Percebeu que é diferente? Unidade é único, eu vou contando um por um. Agora, quando o número, que são os números menores, até o número
9. Quando eu conto de 1 por 1. Agora, quando esse número está ali logo à esquerda, ou seja, esse primeiro número que vem, ele já está indicando as dezenas. Então, 3 dezenas é a mesma coisa que 3 vezes o número 10. Contando de 10 em 10, que nem você fez na outra atividade, fica assim: 10, 20, 30. 3 vezes esses grupinhos de 10 dá 30. Então, observe todos esses detalhes na tabela. Eu sei que você vai conseguir colocar os números que estão faltando. E se você tiver com dificuldades de fazer a contagem até 100, é uma ótima oportunidade para você vir fazendo testes aqui, contando devagar, vendo as famílias aqui dos números, a sequência, treinar a contar de 2 em 2, 4 em 4, pulando as casinhas, para você ter uma intimidade aí, uma facilidade de fazer essas contagens, que depois quando você for aprender a fazer os cálculos de outras formas, além das que vocês já conseguem fazer mentalmente, vai ajudar muito, tá bom? O que será que a professora quer que os alunos observem nessa tabela? Que os números, gente, cada vez que eles mudam, os valores ficam diferentes. Então, olha, essa coluna que a professora leu, 7, 17, 27, 37, tudo bem, nessa coluna, todos eles têm valor de unidade, mas é a mesma quantidade? Não é. O 7 é menor do que 17, que é menor do que 27. Percebeu? Que ele está acompanhado, nós temos 2 algarismos. Então, quando a gente tem 2 algarismos, a gente tem a unidade e tem a dezena. E quando eu tiver 3, a partir do 100, por exemplo, eu vou ter unidade, dezena e centena. E quando tiver 4 números, unidade, dezena, centena, milhar. Certinho? Então vamos lá. Alguns números do quadro foram cobertos com cartões coloridos. Que números são esses? Escreva ao lado de cada cartão o número correspondente. Então, os mesmos lugares que estão com coloridos aqui, azul, rosa, amarelo, tem aqui embaixo também. O que você tem que fazer? Ver qual é o número que tinha que estar lá em cima e preencher aqui embaixo. Preencher colocando os numerais, saber escrever o número. Você sabe quanto vale essa quantidade, sabe a posição que ele fica e tem que saber colocar o número também. Qual é o primeiro, qual que vem primeiro, por exemplo, no 13. Qual número vem primeiro, 1 ou 3? Isso é importante saber. No 13, o primeiro número é o 1 e o segundo número é o 3. Se eu fizer ao contrário, a quantidade fica totalmente diferente. Eu não vou ter 13, eu vou ter 31 se eu mudar o número. Então, não é simplesmente colocar o número onde eu acho que tem que pôr. Eu preciso conhecer a sequência, olhar essa tabela, vir fazendo estimativas, os treinos de contagem. Eu tenho que ir acompanhando todo esse raciocínio, ao invés de querer só simplesmente adivinhar, que tudo isso vai fazer com que você comece a criar as suas próprias estratégias de contagens e de resolver situação problema, tá certo? Então a atividade aqui, ela é simples, a professora só aproveitou para explicar para vocês o quanto tudo isso ajuda vocês em outras coisas também. Então faça suas contagens, explore bastante essa tabela, coloque os números que estão faltando e fique atento e preparado para nossas próximas aulas. Faz seu treino aí de contagem, faz desafio para o irmão, conta de 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10 e junta quantidades, tá certinho? Um beijo!